Ok. E vamos começar, né? Não sei se terá mais gente aí participando, algumas pessoas têm compromisso, né? Mas vai ficar gravadinho. Então, quem não puder assistir hoje, aí depois vai poder assistir a gravação lá que eu coloco disponível lá no Drive. Então, uma boa noite para vocês duas, minhas queridas. Obrigada por estarem aqui. Uma boa noite para quem vai assistir depois. Thaís, não te ouço, minha amiga, você está me deixando muito triste. Você sem voz não é você. Faz que nem a Emiliana, então me escreve ali, pelo menos, qualquer coisa, tá? Você não é a mesma sem voz, minha amiga. Lindinha. Então, assim, gente, o assunto que eu trouxe hoje é porque foi um pedido. Ah, entendi, Emiliane. Ai, meu Deus, mas qualquer coisa você vai escrevendo aí, fique bem à vontade. Ai, a gente depende da internet, né? Meu Deus do céu, gente. Muito bom. Bom, então, assim, a gente não vai conseguir sempre. Eu vou fazer, acho que só mais uma em dezembro, em vez de ter duas, vamos fazer uma só, porque daí começa festas de Natal, Ano Novo, né? O pessoal sai de férias. E aí a minha ideia é fazer em dezembro. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que dar curso. Eu acredito, sei lá, gente, acho que dia 17 ali. Depois eu coloco no grupo lá certinho, tá? É uma ideia, na verdade. Só para a gente poder fechar. Daí vocês vão colocar também o que vocês gostariam, né? De temas. E daí, janeiro também eu faço mais só na segunda quinzena, daí que eu preciso de umas férias. Todos nós. As minhas férias é mais ou menos, mas tudo bem, vou estar lá fazendo palestra, mas tá tudo certo. Mas só de estar aí na praia, sem horário para acordar, né? Aquela compromisso, né, gente? Já é uma coisa boa para nós que estamos sempre com o cronômetro aqui, né, gente? Não tem jeito. Bom, tomara que o pessoal vai entrando aí depois, senão tudo certo. O PEI, que é o assunto que a gente vai falar hoje, é um assunto, na verdade, para mais de uma aula, tá? É um assunto um tanto quanto extenso. Mas como as minhas aulas estão sendo assim para trazer num contexto mais dinâmico, para aguçar, né, a vontade de vocês aí e saber mais sobre o assunto e para tirar, né, até a gente daquela zona às vezes de conforto. Deixa eu permitir aqui. E aí, a ideia é que seja uma aula de uma hora e meia, mais ou menos, mas para vocês, e eu tento assim sintetizar o melhor possível para que vocês consigam entender, né? Eu procuro alimentar esse material, tanto que lá no Drive, pessoal, já tem uma pasta escrito Pay. Lá eu já coloquei alguns materiais, alguns modelos de Pay. Tem um que está zipado, é só abrir, não tem problema nenhum, que é de uma universidade de São Paulo. E tem alguns modelos abertos lá que eu já deixei. Inclusive, o PowerPoint aqui é pequeno, porque eu quero mostrar uma estrutura de verdade do Pay para vocês, que está em Word, que depois eu vou compartilhar e a gente vai vendo caso, né, cada item, tá bom? Bom, então vamos para frente. Por que a gente precisa do PEI, né? Que é o Plano Educacional Individualizado. Existem outras nomenclaturas também, PDI, PTI, enfim, tem várias, né? Não há uma lei nem uma obrigatoriedade em ser este determinado nome. A nomenclatura, gente, não é algo que nos atrapalhe, desde que você faça ele bem feito, né? Eu vou usar como PEI, porque é o nome mais conhecido que nós temos na área de inclusão, e o qual eu uso também como PEI, né? Que é o Plano Educacional Individualizado. Tem uns que é PDI, Plano de Desenvolvimento Individualizado, né? Então, assim, tem outras nomenclaturas, mas todos têm o mesmo foco, a mesma função, que é o quê? É um documento que é elaborado geralmente pelo professor do aluno de inclusão, a partir de uma avaliação que esse aluno se submeteu a fazer, né? E aí é feita uma adaptação curricular dentro da instituição de ensino. Então, vamos por partes.
Tem uma criança, um aluno com dificuldades de aprendizagem, ok? Qual é o processo comum? Leva-se para o pediatra encaminha para o psicólogo, neuropsicopedagogo, neuropsicólogo, psicopedagogo, enfim, profissionais da área que envolve essa terapia da aprendizagem comportamental. Esse profissional faz esse contexto avaliativo, se for na rede particular, né? Se a família procurar a rede particular. Se for na rede privada, a escola faz o encaminhamento para geralmente para o posto de saúde, passa lá pelo médico e ele faz os encaminhamentos. E também tem o famoso Centro de Atendimento Especializado das Instituições Públicas. Aqui em Curitiba é o SEMAI, né? Que a gente chama, que é o Centro Municipal de Atendimento Especializado. Cada município tem a sua nomenclatura, creio eu, né? Então, as crianças que o pai opta por essa avaliação não privada, né? Vai para o SEMAI e também passa por um processo avaliativo com a psicóloga e com a pedagoga, que geralmente tem formação em educação especial. Após a emissão desse processo avaliativo, né, tanto pela rede pública ou pela rede particular, esse documento avaliativo precisa chegar até a escola. Chegou na escola, seja particular ou seja... Só aceitar a Manu aqui. Ou seja, privada ou particular, privada ou pública, esse documento tem que chegar nas mãos da equipe pedagógica da escola. E a partir disso, a partir desse processo avaliativo, desse documento, cabe ao professor regente, juntamente com a equipe pedagógica da escola, montar esse documento que vem aí a fazer a adaptação curricular desse aluno. Tá? Boa noite, Manu. E aí que está o X da questão. Eu, por exemplo, geralmente eu faço o PEI dos meus pacientes. Por quê? Porque nem todo professor se dispõe a fazer esse documento. Ah, Thaís, e porque ele é preguiçoso? Muitas vezes não. Muitas vezes é pelo fato dele não conhecer sobre o PEI, não conhecer o plano educacional individualizado, não saber por onde caminhar. Então, nós temos que participar desse processo, gente, ajudar esse profissional, esse professor que está ali. É de comum, é de praxe que seja o professor da sala de aula. Mas eu sempre digo que ele é um documento que envolve vários profissionais, como eu descrevi ali. Então, você pode fazer parte desse processo também. O que eu faço geralmente? Quando a escola já faz, por exemplo, as escolas da prefeitura aqui, quando a criança é atendida pelo AE, né, pela sala de recursos, eles fazem o PEI da criança. E eu, como profissional, vou nas reuniões e procuro participar desse processo. Procuro saber sobre ele. Aí, geralmente, essa professora da sala de recursos, ela manda para mim um documento, ela pede para eu preencher algumas coisas, tá? Boa noite, Jade. Boa noite, Edneia. Boa noite, Deverlaine. Sejam bem-vindas. Está sem som? Vocês não estão me ouvindo? Boa noite. Estão me ouvindo bem? Estamos. Sim, Jade, veja o teu microfone. Desliga ele e liga de novo. Vê se volta. Deixa eu só ver que ela falou que ela não está me ouvindo. Thaís de camiseta? Olha aí, Edneia, eu tenho que te mostrar. Tem um ventilador aqui do lado, não tem como virar. Eu creio. Estou tão feliz. Tá bom, Jade. Sai e entra de novo, não tem problema. Então, Edneia, eu estou morrendo aqui. Vocês não têm noção do calor aqui. Nós, curitibanos, que somos do Everest, não estamos acostumados com isso. Adoro. Ai, menina, olha, a gente gosta, mas vou te falar que a gente sofre com essas máscaras na cara e o calor. Vou te falar, viu? Não, nem me fala. Eu estou aqui quase derretendo, né? Então, Então, se imagina. aqui tá calor, imagina aí, né? Ah, Maria. Aqui tá chegando 28, 30, assim, sabe? Eita, trem. Aqui quando esquenta, daí esquenta para Agora você sabe que eu passo, né? Menina, na base do ventilador. Mas tá muito vento aqui, daí é bom, né? Refresca. Mas a Jade tá me ouvindo agora, antes de eu continuar aqui, gente. Jade, me fala aí, tá me ouvindo?
A Thaís tá... Agora sim, só a Thaís que tá muda aqui, porque ela tá com problema no microfone dela. A outra Thaís, minha xará, tá? Falei que, meu Deus, não vivo sem a voz dessa mulher. Tô triste hoje. Que bom, qualquer coisa me falem aí se estiver travando, tá? Vou continuar, gente. Então, assim... Opa, tem mais gente entrando aqui. Peraí, povo. Deixa eu pôr aqui o povo. Então, é assim, quando a gente vai fazer o PEI, então, por mais que seja algo construído... Ah, beleza. Quando é algo construído pela instituição, cabe a nós, sim, profissionais, terceiros, digamos assim, né, da rede privada, estarmos participando desse processo. E mesmo na instituição pública, como eu falei para vocês, tem, né, o Centro de Atendimento Especializado da rede pública, elas fazem o PEI, elas montam, mas a gente também pode participar. Se coloquem, olha, eu gostaria de participar, eu tenho coisas para acrescentar, eu atendo ele há tanto tempo, tem coisas que são importantes que eu gostaria que você desenvolvesse aqui na escola, façam essa parceria, né? Como eu falei para vocês, geralmente a professora do AE me manda o documento, pede para eu fazer as minhas anotações ali, né, do que eu percebo do aluno, e ela constrói esse PEI lá na escola, porque ela está ali todos os dias com a equipe pedagógica e docente, né? Então, assim, o PEI é essa construção. Então, por exemplo, escolas particulares, elas têm um pouquinho mais de dificuldade de montar o PEI, porque não tem um núcleo de educação ali, de atendimento especializado, direto na escola, como a pública. E aí elas não sabem muito bem como proceder. Aí que o nosso trabalho acaba sendo mais efetivo. Geralmente eu monto, peço para elas, falo, meninas, me mandem os materiais, os conteúdos que vocês estão desenvolvendo, vão desenvolver, né, nesse primeiro semestre ou trimestre, aí você organiza da maneira, já vou chegar nesse ponto, na maneira que vocês quiserem, né? Mas geralmente eu converso com as professoras que atendem a criança, porque às vezes assim são duas professoras, uma que dá lá matemática, né, história, geografia, outra da língua portuguesa, ciências, enfim. Ou é uma professora só, depende. Peço para elas, explico o que vai ser feito, monto, entrego para elas, ou eu faço uma reunião juntas, ou eu mando por mensagem, né, por WhatsApp, a gente vai conversando, e elas vão alinhando ali o trabalho e eu deixo o canal aberto para elas me procurarem, né? Então, assim, por que tem que ter essa parceria? Porque nós temos que, antes de pensar no PEI, gente, fazer o levantamento das necessidades desse aluno. Porque senão, gente, é um documento que fica lá, ó, na gaveta, engavetado, e não é essa a função. O PEI tem que ser muito manuseado, gasto, porque ele é moldável e muda a todo momento, né? Ele não pode ser engessado. E aí a gente vai observar o quê? Quais são as potencialidades desse aluno, quais são as dificuldades desse aluno, o que ele apresenta? É um transtorno global do desenvolvimento? É altas habilidades de superdotação? São dificuldades de aprendizagem? Tem gente que pensa assim, o PEI é só para DI e autista. Não, não, de forma alguma, né? Todos que se encaixam num processo de inclusão, ou seja, que precisam de um recurso diferenciado de atendimento metodológico, fazem parte do plano educacional individualizado, sim. Inclusive altas habilidades de superdotação, que geralmente não é feito, mas precisa. Né? Então, a gente tem que ter... ele só tem dificuldades de aprendizagem. Sim, mas ele tem dificuldade porque ele não consegue aprender da maneira dita comum. Então, gente, não é só para crianças atípicas, são para crianças típicas também. Então, isso é a primeira base que nós temos que ter. Thaís, sempre tem que ter o PEI? Depende. Né? A lei, ela é muito... Como é que eu vou explicar para vocês? Ela é muito aberta nesse sentido, ela não é muito clara. Eu tenho crianças que foi necessário e tem crianças que só a conversa com o professor, a orientação foi suficiente. Quando vocês encontrarem instituições de ensino que sejam resistentes a intervenções, façam o PEI, porque é documento. Tá? O PEI é um documento. E a partir do momento que ele é documento,
esses pais, né, podem lutar por isso. A partir do momento que tem um documento, você consegue ir no Ministério Público, se for o caso, para poder brigar por isso. Não é isso que a gente quer, lógico, né? A gente evita isso ao máximo. Mas, às vezes, precisa chegar nesse momento, né? Boa noite, meninas. São Paulo é lei? Então. Aqui, eu vou dizer para você que na rede privada, Thaís, não acontece. Como eu falei, na pública, como tem o núcleo de educação, né, o centro de educação especializado, isso acontece. Mas o particular, eu vou dizer que eu vejo uma resistência bem grande, sabe? É uma pena, assim. Uma pena mesmo. E aí, gente, também não tem. Né? Você vê, então, assim, aí que você pensa, às vezes os pais me perguntam assim, meu filho, né, necessita de currículo adaptado, etc. Será que é melhor eu colocar numa instituição particular e tal? Então, depende. Algumas sim, outras nem tanto, né? Eu digo para muitas vezes, eu falo isso. Inclusive, o doutor Paulo Liberalesso, que é neuropediatra aqui de Curitiba, é bem famoso no Brasil, porque ele é um gênio, assim, principalmente na área de autismo. Ele é um dos donos do Serena, né? Que é um centro de atendimento especializado em autismo aqui. Vira e mexe, eu vou conversar com ele porque ele tem pacientes meus, e daí a mãe quer que eu vá junto para conversar, eu me divirto com ele lá. E ele é uma pessoa incrível, muito inteligente, né? E ele fala: olha, Thaís, eu não indico muitas vezes a escola particular para os meus pacientes atípicos. Eu indico a instituição pública, porque ela tem uma organização nessa área, né, de inclusão melhor que as particulares. Eu falo, puxa vida, né, doutor, é verdade. Ele falou assim, sim, não sou contra. E aí os pais podem usar esse recurso financeiro que ele usaria na mensalidade escolar para aplicar nas terapias, né, individuais que essa criança precisa. Então, eu falo para os pais, olha, é muito do teu gosto, né? Cada um sabe o filho que tem e vê as suas necessidades. Mas eu falo para eles, muitas vezes, eu vou dizer para vocês que eu tenho mais retorno aqui. É verdade. Também é muito menos, apesar de não haver o PEI, há um documento, um plano de estudo. Deixa eu terminar de ler a mensagem que eu não consegui ver o resto. Plano de estudo individual e toda criança autista tem direito a acompanhante. Aqui, os autistas geralmente, sim. Os Downs, não. Eles entendem que vai precisar de acompanhante a criança que tem necessidades de apoio, né? A higiene e a alimentação. E aí, para conseguir tutor para criança Down, por exemplo, a gente tem que brigar um pouquinho, assim, insistir e tudo mais para conseguir, sabe? Mas, assim, essa questão da criança que a Edneia falou, da escola que a Edneia falou, é bem pertinente mesmo, gente. Eu digo que escola particular é para alunos que não têm nenhuma dificuldade, sabe? Os que têm, infelizmente, eu acho que é meio excludente ainda, né? É excludente. Tanto que o PEI, nas políticas públicas, né, diz que não deveria existir. Se você entrar no site das políticas públicas lá e tal, eles falam que o PEI é excludente, que não é assim, que isso não é inclusão, que isso não tem que acontecer, que a criança tem que receber o mesmo conteúdo da turma de forma igualitária. Isso é inclusão para as políticas públicas. Mas eu já vou entrar aqui para falar para vocês daqui a pouco, aqui, ó, os artigos. Mas a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, não fala isso. A LDB, né, de 96, não fala isso, né? E o Conselho Nacional de Educação não fala isso. E como nós nos baseamos na lei, não nas políticas públicas, vamos por ela. E é por aí que a gente se baseia, né? Porque cada criança, como eu falei para vocês, aprende de maneira diferente. Tem a sua necessidade. Como eu não vou respeitar isso, gente? Não existe. Aquela escola tradicional que todo mundo tinha que ficar enfileiradinho e se não acertar, leva uma reguada na mão, já acabou há muito tempo. E não e aí que eu digo, não é uma adaptação apenas para aquele aluno que tem laudo, que ainda as escolas se prendem nisso. A criança não precisa ter laudo para ter o PEI garantido.
E eu vou dizer que isso ainda é uma pedagogia que acontece. Vocês sabem disso, vocês estão aí nesse ramo que nem eu, vocês sabem disso. Então, assim, o que é importante, gente, nesse PEI? Quando é feito, ele tem que ser aprovado pelo aluno, ele tem que se sentir parte desse processo. É ele que vai estar sendo envolvido nisso. Né? Os pais, no caso, os responsáveis também. Eles têm que ter uma cópia mandada por você, se foi você que fez, ou mandada pela instituição de ensino, se foi a instituição que fez. Porque ele é totalmente flexível. Olha lá, novas estratégias são inseridas. E aí ele vai, o professor vai aplicando esse processo em sala de aula e vai observando. E ele vai estar lá, rascunhando, ó, isso aqui não deu certo, isso aqui deu certo, isso aqui eu acrescentei, para que no próximo plano que você vai fazer, esteja mais adaptado ainda. Eu falo para eles, eu falo, ó, eu dou início para vocês, vocês vão sentindo e vão mudando o que é necessário. Vão adaptando, vão acrescentando, eu vou dando aqui sugestões dentro do que eu conheço da criança. E vocês, dentro da sala de aula, que é vocês que estão aqui todos os dias, vão sentir. Por que eu digo isso? Porque todas as crianças que têm dislexia, me corrijam se eu estiver errada, tá? Não tem PEI, gente. Eu nunca peguei um paciente meu com dislexia que tem um PEI feito. Me digam se alguma de vocês tem, porque assim, eu ia ficar bem feliz. Parece que só coloca assim, ele é autista, então ele tem. Entende? Ele é DI, então ele tem. Ele tem TDAH. Não, não precisa. Ele tem descalculia. Não, não precisa. Ele tem dislexia. Não, não precisa. Ele tem transtorno de aprendizagem. Não, não precisa. Entende? Não é, meninas? Pois é, isso me dá uma angústia, porque se soubesse o quanto é sofrido, né, para essa criança, gente, não ter uma adaptação e olhar aquilo lá e falar assim, o que é isso que a professora está explicando? Oi, Manu, pode falar, amor. Oi, Thaís. É só uma consideração. Eu sou professora e atuo na sala de AEE, né? E, assim, sobre isso, as crianças com dislexia, né, com TDAH, principalmente as crianças que têm transtorno específico de aprendizagem, elas não são o público-alvo da sala de AEE. Na lei, pelo menos aqui na Bahia, né, as crianças que têm atendimento no AE são as crianças que têm transtorno do Val. neurodesenvolvimento, do global do desenvolvimento, altas habilidades de superdotação e as crianças surdas, cegas, né, e com deficiência intelectual, apenas. Então, essas crianças com transtorno específico de aprendizagem, elas não participam da sala de AEE. Então, por isso que elas não têm. TDAH também não são público-alvo. Aí, Então, geralmente, elas fazem o PEI, né? Eu, no caso, aqui, o professor da sala regular é que tem obrigatoriedade de construir o PEI com o meu auxílio, tá? Então, assim, com as minhas observações, eu colaboro na construção desse PEI. E mas o só para esses que você mencionou, não para os demais que você falou que não fazem não, parte da sala. não para os demais. É Não a para os mesma coisa demais. aqui, né? Que nem eu estava falando no começo ali, não sei se você já estava. As meninas que trabalham no AE aqui, sim, elas fazem, né, a construção do PEI, mas para os alunos que elas atendem, né? E aí, bem isso, muitos acabam não entrando na sala do AE. Uma criança com dislexia, com TDAH, deveria. Aqui no estado do Paraná, elas entram. Então, colégios estaduais, a crianças com TDAH, com dislexia, elas participam das salas de recursos aqui do estado, mas do município também não vejo. Eu E acho aí, que é como porque você falou, se tem um professor lá do AE, ele, nossa, dá um suporte maravilhoso, mas a escola que não tem. na verdade, olha, eu tenho 42 42 crianças que eu atendo para os 3 turnos, matutino, vespertino e noturno, sozinha. Nossa, Imagine se fosse incluído essas outras crianças com dificuldade, porque são muitas crianças com dificuldade na escola. Eu trabalho, sou
funcionária pública, sou professora da rede municipal de Salvador. Então, imagine, eu não dou conta. É muita É que coisa, tinha é que ter mais muito salas, né? atendimento. Mais Precisa, salas, mais profissionais, né? mais profissionais, Eu mais sinto aqui salas. também. É É, muito longe, os pais querem desistir. Às vezes, assim, eles mandam o aluno lá do outro lado da cidade, que é onde tem vaga. Aí os pais acabam desistindo, não querendo levar mais. exatamente, assim, e eu me desdobro, porque eu ainda tenho que atender as crianças do noturno, eu não sou paga para trabalhar à noite, entende? Nossa. Então, assim, eu tenho que me rebolar Mas você não tem que mesmo. ter um horário só para poder fazer as. Os atendimentos, sim, Não, é que aqui as meninas é assim: se ela atende de tarde, de manhã ela tem horário livre, que ela monta os materiais, né? Que vocês montam bastante material, sim. e faz orientação nas escolas das crianças atendidas. Não, aqui eu trabalho o dia todo com atendimento individualizado, às vezes a gente faz até o atendimento com 2 crianças, a depender da demanda de cada um. E aí você analisa a possibilidade de estar com essas crianças ao mesmo tempo. Ah, Além disso, eu dou suporte aos professores, suporte aos ADI, às ADIs, suporte ao porteiro, ao merendeiro, à escola sim. inteira, para as questões de Nossa. adaptação arquitetônica, atitudinais, o professor que me pede socorro para a questão das atividades adaptadas, né? Então, assim, eu não paro, eu sozinha para atender 42 crianças, mais esse povo todo nessa escola. Entendi. Imagine. Daí é um trabalho que acaba perdendo qualidade não por tua culpa, mas é porque não dá tempo, né? Você fica numa situação. Numa situação de loucura, Oi, mas Thaís. Oi, Thaís. Voltei! Oh, meu Deus! Conseguiu! Ai, meu Deus do céu! Ô, tá, você sabe que aqui em São Paulo a gente está vivendo um momento que as escolas têm buscado auxílio nessa questão. Porque como aqui é lei, e o pai, quando está bem informado, né, vai atrás, e a gente tem tido uma demanda da própria escola, procurando os profissionais de psicopedagogia, neuropsicopedagogia, para fazer essas Ai, adaptações. que legal, né? Acho que você comentou mesmo na última conversa sobre isso, né? E eu tenho pensado seriamente, gente, de atacar por esse lado aí, sabe? Tipo, é uma coisa que pra gente é comum, né? Essas adaptações. E se baseando nas limitações da criança e tal, eu acho que vale a pena. É É um um campo que está se mercado que tem que abrindo, ser aberto. provavelmente, então, hein? Não, É não tá. E assim, interessante. ó, hoje, por exemplo, eu sou acompanhante terapêutico numa escola grande, gente, do berçário ao quinto ano, uma escola com 26 anos de mercado, e os caras não têm material adaptado, não tem EPI, as crianças estão lá à própria sorte, assim, e aí eu tive uma conversa com eles, né, porque eu não posso deixar, né, tipo, a minha criança precisa, e ok. E aí eu até falei, olha, eu posso fazer o dele, mas como que a gente, né, como que a gente vai fazer? E os demais, né? A gente tem 9 crianças lá. E aí aí a gente tá conversando aí, provavelmente eu vou fazer a adaptação do material de todo mundo. A Fernanda está E aí aqui a perguntando gente, ali, ó, sobre questão de cobrar, né? Mas seria cobrado 200 à reais. parte, sim, em Sim. escolas que Ó, não são dos nossos pacientes. tá. 200, a gente cobra aqui. Você pode fazer assim, ó, Fernanda. Eu tenho outros amigos que já fazem, viu, tá? Já estão nessa adaptação, porque a pandemia trouxe muita necessidade disso, né? Aqui foi assim, o processo pandêmico, os pais começaram a acompanhar as crianças e começaram a entender que a criança não conseguia É acompanhar, não dava verdade, conta. mudou, né? E na Felizmente. escola ficava meio que tipo dito pelo não dito, e aí seguiu o baile. Então, durante os 2 últimos anos, na verdade, 1 ano e meio, eu adaptei muito material. E aí eu cobrava, aqui eu faço assim, ó, eu cobro 200 reais a hora, e aí eu vou na escola e oriento a equipe que os professores, quando vão fazer o planejamento deles. Então, eu vou lá e falo, ó,
geralmente criança que já tem laudo, já tem avaliação e tal. Então eu pego e aí eu falo, vamos ver qual que é a dificuldade dele, pessoal. Ah, a dificuldade é tal. Ah, então vamos fazer assim, vamos fazer assim. E aí eu auxilio nisso. E aí depois, né? Algumas escolas, eles tinham muita dificuldade de reunir essa equipe, e resistência, acreditem, da própria equipe, que falavam que era uma demanda maior e que eles não queriam. E aí eles me enviavam o material didático da escola e me enviavam os laudos da criança, tal, a condição da criança. E aí eu adaptava esse material, né? Eu fiz algumas crianças, acho que, sei lá, umas 8 ou 9. E assim, É bem bem legal. interessante mesmo, é um campo de atuação que eu também não conhecia, não, que estava vindo para essa Então, vertente. Então, tá, eu até ia te comentar isso a semana passada, e tô fazendo muita coisa e passou. Eu já tô aqui com uma galera me chamando já pra fazer PEI, pra adaptar material. E assim, eu acho que eu vou com tudo, gente. Vou com tudo, Vai assim. mesmo, minha Vou filha. pegar aí Aí, assim, claro que a gente, sei lá, de repente a gente consegue cobrar por período, negociar um valor maior quando é mais gente e tal. Dá Mas pra trabalho, mim foi. dá trabalho É, fazer o bem. E para mim foi bem legal. Foi bem legal. Ai, que Então, eu joia. pensei, tá, de fazer o seguinte, reunir uma galera, tipo, sei lá, umas 4, 5 amigas, e a gente fazer uma consultoria mesmo, sabe? Que é o que aqui em São Paulo enche o olho da galera, né? Você fala, ah, eu sou consultor de educação inclusiva. Nossa! E aí tentar e buscar por isso aí. E uma coisa que eu descobri hoje é que as editoras, elas não oferecem material adaptado, gente. Eu Não, fiquei passada. até tem, mas não tem. Bom, aqui pelo menos tem algumas que tem, mas É, demora para aqui, vir. O Dom Bosco aqui, que tem as apostilas, né, que eles vendem para as instituições, tem que pedir, né? ah, Tem. Aqui as mais famosas, assim, é o interativo do Mackenzie, que é tipo a Ah, uma grande coisa. maioria usa. Uma outra parte usa aquele material que até a escola do meu filho mudou, que é o do Colégio Adventista. E grande parte é o positivo. Positivo não adapta Mas o nada, zero. material do positivo, eu Thaís, e não aqui é gosto. assim de escola, com o positivo e aquele buriti. Você já viu esse material buriti? Gente, Já. nunca. Gente, que material que é aquele? Senhor! Eu queria saber quem que fez aquilo. Que eu ia atrás só Então, o matar no pau. Buriti era usado aqui na rede municipal de Curitiba, aqui. Bastante anos. Certo. Nossa, menina, aquele material muito ruim. A Material galera, tipo, usado. Eu tenho livro até hoje, que de quando eu era professora ainda, que veio para casa. nossa, muito ruim. Extremamente Aqui limitador, né? Uhum, ele é bem e pequenininho. tem um outro também que chama, acho que brasileiros, Esse eu brasileiros. não conheço. É, é ruim, gente. Esse daí acho que supera. Supera o positivo de tão ruim. Então, né? E aí que tudo isso, o PEI da gente, né, gente, vai fazer função. Porque se tem um material pouco adaptativo, esse professor tem toda uma turma ali para cuidar, não tem muito conhecimento em como montar esse PEI, nós que atendemos essa criança, ou como a Thaís acabou de comentar com a gente aí, que é uma nova proposta que está surgindo, para vocês começarem a pensar aí na cidade de vocês, de estar ofertando. Porque mas precisa entender o que é o PE. Os pais têm que saber o que é isso, né? Precisa entender. E aí você vai buscar lei também. Ó, o sistema de ensino vai assegurar que os educandos precisem de currículos, métodos, técnicas e recursos educativos na organização específica para atender as necessidades. Isso está lá na Lei Brasileira de Pessoa com Deficiência. O Conselho Nacional de Educação fala a mesma coisa, gente. Fala da flexibilização e adaptações curriculares que considere o significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino, recurso, avaliação diferenciado, né? Então, olha só, sempre que vocês forem numa instituição e eles falam assim, ó, e aí, vamos fazer um PEI e tudo mais, e a escola, por acaso, por algum motivo, falar que não, você tem base legal. Eu falo assim, não, mas conforme o Conselho Nacional de Educação, a LDB, a LBI, sim, ele é uma criança que se encaixa em inclusão e ele tem direito ao PEI. E eu vim aqui para ajudar vocês. Né? Então, tem que bater o pé em alguns momentos, tá? Muitas vezes eu questiono a escola, mas você sabe que é lei, né?
Mesmo sem o laudo? Mesmo sem o laudo, Fernanda. Ó, na verdade, se a criança tem dificuldade de aprendizagem, ela já se encaixa, tá? Então, não é só... É que a escola se prende em documentação, mas não é só isso. Justifica, sim, a criança não consegue dar conta. Entendeu? Daí não precisa ser um PEI, nossa, não vale o trabalho, é uma criança que precisa. Se ela tem dificuldades para ler, para escrever, eu não vou adaptar um material para ela, não, vou ficar massacrando essa criança, enchendo o meu quadro de lição, né? Eu vou escutar, vindo para cá, uma mãe, uma cidade que eu atendo aqui perto, me mandando, né? Você, ai, Thaís, o meu filho tem 7 anos, tá? No segundo ano, estava tudo certo para ele ser retido, porque ele não sabe nada, ele mal lê, mal escreve, e agora a escola que me encaminhou para você, porque acabou de me falar que ele vai ter que passar para o terceiro ano, e eu estou desesperada, meu filho não tem condições de ir para o terceiro ano. E aí vem aquilo que a Thaís falou, opa, vamos lá, né? Ele vai passar por um processo avaliativo, mas eu já vou inserir o PEI nessa escola. Oi, Laudice. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Desculpem eu não ligar a câmera, porque eu trabalhei o dia todo, cheguei agora, estou enrolada de toalha, inclusive. Só para complementar, Thaís, o que você está falando, assim, se as escolas fizessem o PEI, inclusive para os alunos que têm muita dificuldade de aprendizagem, fizessem o PEI já como medida interventiva, não haveria necessidade da reprovação, porque o PEI, ele trabalharia a dificuldade do aluno e compensaria as desvantagens, e aí o aluno ele ia avançando. Então, não haveria necessidade da reprovação. Exatamente. É complicado demais mesmo, isso mesmo. Assim, essa pandemia fez eles serem todos aprovados, correto? A gente sabe disso, o governo, o MEC falou que era para todo mundo passar, sabendo ou não sabendo, o pessoal fez até meme né, postaram no Instagram umas piadas assim que eu me diverti até. Mas é triste, porque assim, agora eles estão ali numa situação que a criança, mas todos estão no mesmo barco. Não é bem assim. Aquela criança que já tem um atraso pedagógico ou emocional, comportamental, vai ter mais ainda. Tanto que a gente falou que se antes tinha uma distância entre a escola particular e a pública, agora abriu um abismo. Conversando com uma amiga minha, professora do estado aqui, ela falou, Thaís, agora é um abismo que abriu. Porque as particulares continuaram dando aula e remotas, as crianças tinham condições, a gente sabe disso, e logo voltaram para o híbrido presencial. A rede pública, por serem muitos alunos, né, muitos abandonaram, não tinham recurso tecnológico, por mais que passasse na televisão, existe uma questão cultural aí envolvida. Daí demorou muito para voltar, voltou no híbrido agora. Foi o quê? Setembro, gente? Sei lá, agosto, setembro, aqui mais ou menos foi isso. E começaram a voltar para o presencial. Então, assim, gente, fica uma porta gigantesca entre o conhecimento daquele que ficou estudando os 2 anos e aquele que não estudou. E aí o que as mães falaram? Dá mais criancinha de primeiro ano. Ai, Thaís, ele teve o remoto o ano passado na escola pública, não fez nada, que é o caso dessa mãe que eu contei para vocês. E agora ele está numa instituição particular e vão passar ele para o terceiro ano sem saber nada. Né? Então, isso que nos ingesta esses pais, e vem muito a questão do PEI, que eu estou falando para vocês, né, que vocês estão complementando aí, o quanto se torna importante. Não é um bicho de 7 cabeças. Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu vir para frente aqui, ó. Eu vou mostrar um modelo para vocês, vai ter lá para vocês verem. Existem vários modelos, mais sucintos, mais detalhados, enfim, você vai poder escolher aquele que você quer, você monta o teu material, não tem problema nenhum, tá? O que nós temos que ter no PEI? Vamos entrar numa parte mais prática, então, porque vocês já entenderam que, na lei, as crianças com dificuldade, transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos globais, têm direito ao plano educacional individualizado, seja ela com dificuldades ou altas potencialidades, fato. Cabe à escola montar? Sim. O profissional pode contribuir? Sim. Se a escola não fizer, você pode montar e inserir na escola uma parceria? Sim. Ok? Como a Thaís mesmo colocou, tem pais contratando profissionais terceiros
para montar o PEI, você ir até a instituição e falar, ó, o material está aqui, está pronto, estou aqui para ajudar vocês, vamos junto. É isso aqui sempre que a gente fala para as escolas. E com o tempo elas vão entendendo e vão se sentindo mais seguras também, tá? Bom, o que tem que ter nesse PEI? A identificação do estudante. Então, você vai colocar ali, já vou mostrar para vocês o modelo. Você vai colocar o nome completo, endereço, nome do pai, nome da mãe, né? Se tem irmãos. Você vai colocar a questão de medicação e tudo mais. Você vai inserir a avaliação desse seu aluno se ele já foi avaliado. Então, digamos que você avaliou ele ou a professora está fazendo e tem a avaliação dele em mãos, precisa fazer parte. Por quê? Porque a avaliação nos dá norte. Por isso que eu falo tanto da avaliação quanto ela tem que ser bem feita, porque ela é um instrumento para o uso prático, a avaliação neuropsicopedagógica ou psicopedagógica. Pegou essa avaliação, coloca junto no PEI. Ali você já vai olhar o histórico dessa criança, você vai olhar a questão emocional, pedagógica, entendeu? Cognitiva. Em cima disso, você vai fazer o teu PEI. Se é uma criança que não passou por um processo avaliativo, é importante, pelo menos, fazer uma triagem. Esse professor geralmente faz, né, gente? Avaliações diagnósticas, conversa. Percebi que o Joãozinho lá está com muita dificuldade de aprendizagem. Chama a mãe. Como professora, eu estou falando. Olha, mãe, estou percebendo que teu filho... Ela vai fazendo toda uma investigação com essa família, a família vai escrevendo, vai falando ali, né? Sobre a situação do filho. Aí você, como professor, aplica algumas atividades diagnósticas para observar o nível cognitivo, pedagógico dessa criança. Você observa ele em sala de aula, questões comportamentais e emocionais. Pronto. Você já fez uma avaliação dentro da sua sala de aula, não uma avaliação específica, mas uma avaliação pedagógica. Todo mundo é formado em pedagogia aqui dá aula, no ensino fundamental. Então, sabe o que fazer. Conhece o desenvolvimento humano, conhece o desenvolvimento cognitivo, estudou, né? E aí, esse professor descreve esse processinho avaliativo ali, tá? Aí você vai colocar os seus objetivos nesse PEI. Se é de curto prazo, por exemplo, vou fazer por bimestre, vou fazer por semestre, ok? Então, você vai mensurar ali de curto, médio e longo prazo. O que eu espero dessa criança? Em cada bimestre eu espero isso, de médio prazo eu espero que ela avance nos conteúdos e longo prazo que ela consiga se sentir inserida nesse processo educacional. Enfim. Programas de ensino, né? Então, você vai colocar ali o que ela faz, né? Como é que vai, quais são os profissionais que atendem essa criança, se ela frequenta a sala de AEE, se ela frequenta fono, psicólogo, psicopedagogo e afins. Folha de registro, é onde você vai fazer os registros de como, né, a criança tem caminhado, e os recursos. Ela precisa de comunicação alternativa, de mobiliário adequado, ela precisa de professor de apoio, ela precisa de... Entendeu? Aí você vai colocar ali o que é os itens, né? Fora ali do que ela precisa do comum, tá? Protocolo de conduta, como que você vai conduzir os processos, já vou entrar no modelo, aí vocês vão ver melhor isso. E as diretrizes para adaptação das provas. Como que vai acontecer a prova e as atividades dessa criança para que ela tenha uma avaliação justa, tá? Então, esses 8 itens precisam compor o teu PEI. Isso vai estar tudo lá no Drive, tá? Para vocês verem depois. E, gente, a garantia do PEI é isso, ó, o aluno sentindo-se parte do processo educacional, sendo respeitado, conseguindo atingir seus objetivos, superando suas dificuldades, né? Mostrando o potencial dele. O interesse por aprender aumenta, é lógico. Se eu me sinto parte desse espaço, eu quero estar aqui. Se eu quero estar aqui, meu nível emocional se equilibra. Aumento a minha socialização, porque eu não me sinto excluído, consigo desenvolver minhas habilidades globais, coordenação motora, sensorial, cognitiva, entendeu? É ganho para a vida toda. Com certeza, essa criança vai conseguir se sentir bem dentro da instituição, que é algo que eu escutei de alguns pais. Eu contei para vocês uma vez que eu dou algumas palestras para pais
de alunos autistas no Colégio Militar aqui de Curitiba, né? Só que eles são a partir do 6º ano lá, né? Então são tudo jovenzinhos, né? São adolescentes. E a maioria dos pais falou assim, né? Era uma conversa que nem eu faço com vocês aqui. Eu vou falando e os pais vão dialogando comigo. E aí eles falavam assim, nossa, depois que meu filho entrou no Colégio Militar, como ele mudou a questão de socialização. Nossa, ele adora ir para o colégio. Era semana de esportes. Nossa, meu filho vem radiante, que ele está participando dos esportes. Eu tô só... né? Então, assim, mas por quê? Porque lá tem uma sala de AE, tem uma equipe show, que elas fazem toda uma adaptação para os alunos de inclusão. E aí eles se sentem parte desse ambiente. Isso é maravilhoso. Ele adora estar lá. Agora, a família é ponto ideal. Uma família que está sempre junto, assistindo toda a palestra e tal. Eu tinha um paciente que era de lá, os pais quase não assistiam as palestras, o menino não quis voltar para presencial, ficou no remoto. E aí a socialização dele fez assim, ó, não vai. Porque ele não está lá dentro da instituição para poder se oportunizar isso, entendem? E um outro que eu estava atendendo, que, né, uma vez eu comentei com vocês que ele só falava assim, não, talvez. Ele gosta da escola, apesar dele ter dificuldade de socialização, as habilidades sociais dele estão gritando de ajuda, ele está gostando de estar lá. Porque ele vai todo dia, a mãe manda ele vai, ele faz. Está sendo feito um trabalho junto com o pessoal do AE, e aí as coisas estão se encontrando. Então, olha que legal quando você consegue fazer um trabalho que realmente inclui, né? Eu quero mostrar para vocês agora o modelo que eu falei. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver aqui, filha. Aqui. Então, tá. Gente, então, para a gente entender na parte prática, né? Vamos conversando, porque, como eu falei para vocês. Bom, já entenderam a necessidade, né, meninas, de como é importante o PEI. Ele demora para montar, eu pelo menos demoro, porque a gente tem que ser muito detalhada, pensar realmente o que é importante para o teu aluno e tudo mais, tá? Esse modelo é o que eu uso, como eu falei para vocês, gente. Usem o que vocês gostarem, se sentirem à vontade, não há problema nenhum. Esse meu aqui tem 24 páginas. Na verdade, ele fica maior, porque eu excluí bastante coisa aqui, porque eu tirei os conteúdos, eu deixei os conteúdos em vermelho só para dar uma noção para vocês, tipo, Thaís, como é que eu escrevo isso? Eu falei, gente, vou deixar em vermelho para as meninas verem mais ou menos um modelo, mas não é aquela escrita ali fechada, tá? É só para dar um norte para vocês, tá bom? Bom, geralmente eu faço uma capa ali, coloco aqui o nome do aluno, o ano, né, que está vigente desse PEI. Gosto de deixar uma leve explicação aqui para a escola, quando é feito por mim, tá? O que é essa parceria de família, escola e especialistas. Falo ali do roteirinho, do que vai ter o PEI. Então, é só uma introdução que eu gosto de pôr, não é obrigatório, tá bom? Aí, aquilo que eu falei para vocês. Eu comecei a colocar no PowerPoint, gente, ficou horrível, porque é muita folha. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer no Word, que eu acho que fica mais claro para vocês verem, tá? Deixa eu só pôr isso aqui para cá. Aí. Olha só, dados do aluno, endereço da escola, nome completo do aluno, endereço do aluno, data de nascimento, ano de escolaridade, sei lá, tá no 4º ano, por exemplo, né? Nome da mãe, profissão, escolaridade dela, do pai a mesma coisa, se tem irmãos, se algum deles tem, se ele tem alguma deficiência ou não, se tem, né, qual que é, ok. Aqui é onde vem o processo avaliativo que eu falei para vocês, o histórico do aluno. Aí você vai descrever questão de gestação, hospitalização, cirurgia, doença, histórico familiar, terapia, atendimentos que faz. Então, se você tem o parecer, você vai pôr a anamnese aqui. Foi você que fez, por exemplo. Se essa criança não tem avaliação, a profissional ali, a professora, vai fazer uma breve entrevista com essa família e vai coletar esses dados. Tem que ter. Tá? É importante. Ele demorou para nascer, foi parto seco, nasceu cianótico, ficou no oxigênio por 2 dias. Eu tenho que saber isso aqui, porque eu sei que essa criança vai ter um processo de memória operacional mais lentificado.
vai ter um processo de velocidade de processamento e de resposta mais lentificado. Então, se eu tenho isso no histórico, eu já sei como é que eu vou montar esse plano, gente. Vocês entenderam a importância? Por isso que é legal pôr? Porque se você começa no escuro, você vai colocar, essa atividade é bonitinha para dar para ele. Não. PEI é individualizado, né? Não coletivo. Cada um tem a sua necessidade. O que deu certo para o Joaquim não dá certo para a Ana, né? Aí aqui você vai colocar ali, né, o histórico, e aqui você vai colocar a questão do que essa criança apresenta, né? Transtorno do espectro autista, e assim vai, né? Se tiver outro que não faz parte, você escreve aqui é só um modelo. Aqui vocês vão colocar o que se ele apresenta um transtorno global do desenvolvimento, qual, se tem alguma deficiência física, qual. Aqui, por sinal, não era para estar esse aqui. Era para estar fora. Enfim, da onde que veio essas informações? De você mesmo, neuropsicopedagogo, psicopedagogo. Veio do médico, veio da mãe, veio da onde, né? Outro profissional, enfim, da onde que veio essa questão de estrutura ali do que ele tem, tá? Se faz uso de medicação, quais medicações são importantes, tem problemas de saúde, né? Se tem outras necessidades, né? Uso de cadeira de rodas, se precisa se tem a comunicação verbal oral ou não, depende da alimentação ou não, higiene ou não, até porque você tem que preparar a equipe que atende essa criança, né? Quais são os outros tipos, enfim, aqui você descreve esses fatores básicos da tua criança. Ok. Aí agora começa aqui a ficar realmente mais profundo. Avaliação diagnóstica inicial. Aqui você vai colocar, ou você ou o professor, né? Depende de quem estiver preenchendo, a capacidade que essa criança apresenta no momento em cada área. Percepções visuais, auditivas, táteis, sinestésicas, espaciais e temporais. Daí aqui, ó, que dificuldade que ela apresenta, qual é a potencialidade que ela tem nessa área e como que ela pode vencer essa dificuldade. Por isso que ele tem que conhecer. No caso dessa daqui, ela não tinha nenhuma dificuldade visual, sem dificuldade. Mas, rebaixamento no PAC, no processamento auditivo central. Qual o potencial dela? Eu sabia que quando repetido ela se organizava melhor. Como que a gente pode ajudar ela nisso? Dar pistas visuais, repetir a informação auditiva. Entenderam como é que é o processo? Ela tem uma questão tátil, dificuldade em aceitar materiais que desconhece. Então, quando ela não quer pegar, não quer fazer, aí, após conversado, feito a amostragem, ela aceitava. Ofertar o quê? Sem pressão, respeitando as escolhas. Vocês entenderam? Então, aqui você coloca a dificuldade que ela tem em cada área, o que ela pode mostrar, porque sempre tem uma potencialidade, gente, todos nós temos, por mais dificuldade que tenhamos, né? E pistas, até para que esse professor, quando ele olhar, ele fala assim, por isso que ela não quer fazer aquela atividade de recorte. Por isso que quando eu dou uma função para ela, uma informação, ela fica olhando para mim e não me responde. Eu acho que ela é desatenta. Não, é porque ela tem processamento alterado. Entenderam? Tá? Mesma coisa, sinestésico, a coordenação motora fina é ruim, mas ela tem vontade de aprender. Como que a gente estimula com atividade? Não é nada extenso, gente. Não é fazer uma bíblia, tá? Tem que ser funcional. Espacial, dificuldade em escrever na linha do caderno, dificuldade de colagem nos limites estabelecidos. Não tem questão visual, mas ela tem dificuldade motora, né? Então, o que falta nela? Ela tem uma maturidade corporal, né? Um tônus regular, mas ela ainda não conseguia fazer esse movimento fino. Aí eu coloquei aqui o que eu aconselho para ela, e mesma coisa temporal, né? Entende calendário, ontem, hoje, amanhã, né? Também sempre disposto a aprender, e o que você pode fazer com ela, confecção de calendário, enfim, você dá aí hipóteses, né? Dá sugestões, tá? As escritas em vermelho, gente, é só um modelo, tá? Porque se eu deixasse isso aqui em branco, vocês iam falar assim para mim, tá, mas Thaís, o que eu escrevo aqui? Né? Eu acho que fica assim. Aí vocês pegam, apaga e escreve, tá? Bom, aí, vai afinar um pouco mais. Função então aqui,
foi um diagnóstico de percepção cognitiva aqui, ó, percepção, e agora é atenção. Como é o nível de atenção dessa criança? Manutenção de foco. Isso é importante para o professor entender o que dá para exigir dessa criança. Neste momento, o que ela apresenta? Atenção seletiva baixa, tempo atencional baixo, porém, olha só, quando envolvida numa atividade que ela gostava, ela aumenta o tempo atencional. O que a gente coloca de proposta? Atividades mais curtas, né? Com materiais concretos. Ela manipula e são atividades curtas. Então, de 5 atividades para ela, se são, sei lá, na escola vai trabalhar com 3 atividades, ela vai trabalhar talvez com 5, mas mais curtinhas, que exijam menos tempo atencional dela. Ela seleciona, faz, acabou. Parou, ok. E outra, seleciona, faz, acabou. Enfim, tá? Concentração, daí você coloca ali o que ela apresenta, se ela mantém concentração ou não, né? Como que você pode fazer, pode fragmentar a atividade, pode trabalhar, isso aumenta a concentração, propor atividades curtas que repetem o que está aqui, tá? Compreensão de ordens. Se é uma criança que não aceita ordens, como é que você vai fazer, né? Essa aceita com facilidade, entende regras e limites. Se é um que não, apresenta dificuldade em aceitar ordens, como que você vai trabalhar a potencialidade? Porém, quando feito combinações ou regras visuais, mostram, né, uma aceitação melhor. Como que a gente pode vencer? Faça combinações antecipadas com o seu aluno, faça trocas. Então, se você fizer essa atividade e você gosta muito de pintar ou ler gibi, depois você pode ler um gibi. Aí você vai fazer, você coloca ali o que o professor pode utilizar, tá? São estratégias. E a própria professora vai alimentando esse material. Isso aqui é a visão de um profissional. Chegou esse material na escola, o professor vai completando, vai mudando, e daí quando você se propôs, passou o primeiro bimestre, como é que vamos ver o segundo agora, como é que vai ser? E aí você reestrutura. O que foi fácil, o que não foi, enfim, né? Bom, aí a gente vem para a linguagem. Considere ainda a língua brasileira, os sinais e o uso de outros recursos de comunicação, tá? Como braille, sistema de comunicação alternativa e suplementar. Então, se a tua criança precisa do braille ou, né, da comunicação alternativa, PECs, etc., você precisa escrever isso aqui, que faz o uso dos PECs, por exemplo, tá? Bom, aí da oralidade você fala como é a questão oral dessa criança, ok? Que potencialidade que ela mostra e como que ela pode melhorar esse processo. Então, não tem segredo, gente. É por isso que você tem que conhecer a criança, né? Leitura, o que ela precisa de leitura, como que ela, né, faz tentativa, se posiciona, e apresentar lista de palavras, pequenos textos, auxílio de leitura, quando necessário, utilizar placas vazadas para leitura. Eu não coloquei nada muito extenso, porque, na verdade, é maior o documento, tá? Mas vai ficar muito grande para eu ler para vocês. Não é só esse pedacinho, vocês podem aumentar, fiquem à vontade, tá? A escrita dessa criança mostra aqui as dificuldades, que processo que ela está alfabético, e o que eu proponho, atividade de alfabetização, grafema, fonema, desenvolver diálogo, etc. e tal, tá? Aí vem para raciocínio lógico. Considera-se a capacidade de conclusões lógicas, compreensão dos enunciados, resolução de problemas cotidianos. Olha, bem completinho, gente. Resolução de situações, problemas, o mundo que a cerca, compreensão de ordens, né? Sequência lógica, enfim. Aí, aqui eu coloquei todas não, coloquei algumas só. As dificuldades que essa minha criança apresenta, dificuldade em pensar de forma lógica, dificuldade em encontrar estratégias para resolver problemas, insegurança diante do desconhecido, busca estratégias de aprendizagem, ela não busca, né, estratégia de aprendizagem, espera o apoio do outro para executar. E aí, que potencial que ela tem? Ela se envolve na atividade, a cognição está num processo evolutivo e está começando a amadurecer esse processo. Eu ainda não tenho muita coisa nela. E aí, aqui, como que a gente coloca? Utilizar materiais concretos, possibilitar segurança emocional, auxiliar ela na organização das ideias. Então, assim, eu tenho aqui
sei lá, Joaquim foi na feira com R$ 5 e comprou um cacho de banana por 2 e 3 laranjas por 1. Como é que a gente faz? Vamos imaginar a hipótese? Vamos desenhar as laranjas? É isso que é dar possibilidades. Eu vou desenhar a laranja, eu vou desenhar a banana, isso custa tanto, tanto. E agora? Como é que a gente faz? Você dá pistas e ela vai se organizar. Agora, fala assim, resolva que é fácil, faz para você, para ela não é. Mesma coisa que a gente vier aqui fazer uma equação matemática lá que a gente não domina, o matemático vai olhar e falar assim para você, mas é fácil, Thaís. Eu falo, não é não, né? É a mesma coisa. Só que cada um no seu tempo e no sua, né, na sua percepção. Bom, aí, olha só, aspectos motores e psicomotores. O que a gente considera aqui? Postura, locomoção, manipulação de objetos, combinação de movimentos, lateralidade, equilíbrio, orientação espacial. Se você fez avaliação, você tem essa informação. Se é um aluno que não foi avaliado, converse com o professor de educação física. Ou você com o professor regente. Né? Como é que é a flexibilidade, tonicidade, movimento? Ele tem que saber isso. A função dele é essa. Tá? E aí, se ele não sabe, peça uma ajuda para ele observar, dá um tempinho para ele, pede para ele observar esses requisitos e depois te dá um parecer, sem problema nenhum. E aí, no caso também, né? O que ela tem de dificuldade, o que ela tem de potencialidade e o que vencer. Vocês entenderam, gente? É tudo... Porque assim, todo mundo na escola que tem acesso ao paper, que é o certo ter, sabe quem é o aluno. Interpessoal, afetivo e social. Olha a questão comportamental aqui, né? Considerar autoimagem, autoestima, empatia, persistência, controle das emoções. Olha os imperativos aqui, precisam muito ler isso. Frustração, como que é a reação diante da frustração, medo, fobia, né? Uma criança autista, por exemplo, não verbal, isso aqui é essencial. Por exemplo, eu tenho um menininho, ele tem 2 anos e pouquinho. E aí, quando ele está eufórico, ele pula todo alegre. Quando a pessoa olha, acha que ele está entrando em crise, mas não é, ele está feliz, na verdade. E aí, se eu descrevo isso aqui, fica mais fácil. Se, sei lá, barulhos muito extremos deixam meu aluno em crise, enfim, eu já sei que eu tenho que pôr um abafador aqui para ele. E vai estar no PEI. Ele vai de abafador para a escola. Só que você treina antes com a família. Você vai andar com ele na rua com um abafador. Porque se chegar na escola e ele tiver que associar um objeto nele, talvez ele não fique. Então, treina-se primeiro. Né? Famosa, né? A ciência lá, a aba, né, gente? A gente treina. Treina na sua sala, treina com a família, que daí no mundo social que ele vai estar da escola é muito mais fácil. Porque tem muitos estímulos na escola. E aí é muito fácil da criança, nesse momento, se perder. E aí, mesma coisa, sensibilidade emocional. Essa menina aqui, uma sensibilidade emocional muito elevada, principalmente quando não se sente acolhida. Ela acha que não é aceita. Ela fala que fazem bullying com ela. E aí, mas ela, ao mesmo tempo, ela falava assim para mim, eu sou linda. Eu sou mais linda do que aquelas meninas que ficam falando de mim. Então, ela busca muito uma elevação de autoimagem. Então, isso facilitava, né? Desculpa, gente, estou com uma rinite horrível, minha garganta tem me prejudicado. Então, ela procurava se reforçar diante delas, né? Então, diante disso, eu conseguia trabalhar com elas melhor. Conversava sobre as questões emocionais, como que ela podia resolver problemas, como que ela ia se lidar diante do grupo, diante de uma situação, como que ela fazia, né? Então, assim, é uma criança que tem essa dificuldade. Tudo que muda para ela é muito difícil. Ela queria muito num restaurante uma vez e a mãe levou. E aí, no restaurante, por causa da pandemia, eles mudaram a estrutura, assim, dos móveis. Gente, para quê? Quando ela chegou lá, ela chorava, porque não era o restaurante do jeito que ela lembrava.
E ela entrou numa crise absurda. A mãe falou assim: o que eu faço? Ela falava: filha, é o mesmo restaurante, eles só mudaram por causa da pandemia. Gente, acabou, ela não queria mais comer lá. E a mãe também não sabia, né? Porque chegou lá no restaurante que sempre vamos, de repente, pá, ela não esperava aquele comportamento da filha. E até acalmar essa criança, ela foi, ela comeu, mas ela não queria mais, né? Pode. Ninguém merece aquela sirene, né? Até eu odeio aquilo. Pode pedir para evitar usar música. Hoje a maioria das escolas usa música, né? Mas se a escola se negar, aí vai ter que entrar com a questão do abafador, né? Tem uns que você manda fazer. Eu tinha um aluno assim, ele não era autista, mas ele tem dislexia e ele tinha uma sensibilidade auditiva muito grande. Ele começou com a fono dele e ele não gostava dos barulhos. Daí você faz o molde, né? O profissional faz o molde da orelha e ele é de acrílico. E a criança põe dentro da orelha transparente. Isso abafa o som. Mas assim, depende, cada família escolhe, né? Ele usou por um tempo, depois ele não quis mais e deu conta. Eu já tinha um que usava o fonezinho. Aqueles de obra, sabe, gente? Ou aqueles assim de inverno que a gente põe. Então, e dava super certo. Hoje ele já vai sem, é uma graça, né? Mas pode pedir sim. Ver se ela aceita, né? Se for realmente uma norma, e aí você fala, então tá, o que a gente pode deixar de solução? Você não pode tirar a sirene, o que a gente pode pôr? Porque ele não fica com abafador, por exemplo. Não fica, de jeito nenhum. E quando a sirene toca, ele fica desesperado. Então, você vai ter que me ajudar em como deixar ele tranquilo para você, porque na hora que ele entrar em crise, você vai ter que segurar a onda. E daí, como é que vai ser? Né? Vamos flexibilizar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, a gente encontra um jeito. Tá? Bom, aí, ok. Ali, gente, era só sobre a criança, o roteirinho ali dela, né? E aí vem o planejamento pedagógico. O planejamento pedagógico deve ser flexível, aberto, análise, né? Pensando no aperfeiçoamento das práticas pedagógicas que contribuem no desenvolvimento do acadêmico, né? E aí você vai colocar que tipo de atendimento ele faz, se é da rede pública aqui, né? Geralmente tem professor da AEE, professor de apoio, ou outro aqui, ó, atendimento psicopedagógico ou neuropsicopedagógico, né? Frequência na sala de recursos, quantas vezes na semana vai, nos atendimentos também, que nem aqui o meu, como era profissional, eu colocava uma vez na semana com duração de 50 minutos, sei lá, duração de 1 hora, depende do tempo da tua terapia. E qual é o tipo de atendimento? Com você, individual, lá na escola, é em grupo, enfim, só descrever, tá? E aí vem o planejamento em relação à instituição de ensino. O lugar, as ações que já acontecem nessa escola e o que é necessário desenvolver ainda. Até porque, a partir do momento que você escreve aqui, a escola também vai se adequando, tá? Então, por exemplo, materiais adaptados para as suas necessidades pedagógicas e cognitivas, que era o currículo que ela já estava tendo. E o que era necessário? Uma orientação à equipe, no caso do PEI aqui, tá? Na sala de aula, adaptação das atividades, a escola me falou que, conforme era necessário, elas adaptavam, porque eu fiz uma reunião com as professoras dela primeiro, para poder montar o PEI. Não posso montar do zero. Tem coisa que eu não vou saber, eu não sei o que a escola faz por ela, né? Eu sei o que eu faço dentro da minha sala, da minha clínica, mas na sala de aula eu não sei, então eu preciso fazer reunião. Senta com a equipe primeiro, alinha, faz, ou faz junto com elas, enfim, e aí, ok, tá? Aí aqui a gente colocou o que ela precisava, que era atividades nível de 2º ano, com inserção de conteúdos da atual série. Então, ela estava trabalhando, sei lá, a gente vai entrar ali já, mas era verbos. Para ela tinha que ser de um jeitinho diferente, mais simples, associado com imagem, para ficar mais fácil para ela. É o conteúdo do 4º, mas eu colocava numa forma de 2º, porque senão ela não dava conta. As professores falavam assim, Thaís, ela não entende os conteúdos de 4º ano. Eu falei, não entende e ela não quer, não vai fazer. Entendeu? Ela se sente totalmente fora. E ali, ó, eu explico, ó, objetivo, associativo, inserção de exemplo, modelo, recurso pedagógico, tá vendo? E aí, a família, o que a família já fazia, que eram as terapias, né? E acompanhando as lições de casa.
e o que era necessário ainda, porque essa menina não fazia todas as terapias que precisava. Ela precisava de fono, ela tem céu da boca bem elevado, então ela não encosta o céu da boca, a língua no céu da boca, então a letra R não sai de jeito nenhum, né? Por exemplo. Enfim, saúde, né? Os atendimentos que ela já fazia e ali tudo que eu deixava indicado para ela fazer. Se não tiver nada, gente, é só colocar. Que não precisa. É feito tal coisa, não, já está dentro do que espera. Não tenho medo de falar assim, não precisa de nenhuma adaptação, tá perfeito, tá? Não precisa arranjar, como a gente fala no ditado, cabelo em ovo, né? Tá? Coloca o que é realmente necessário. Bom, aí aqui, ó, organização do atendimento, como que vai acontecer e como que vai acontecer. Descrever objetivos que deseja alcançar em cada área, levando, ó, em consideração as dificuldades e potencialidades. Então, cognitiva e metacognitiva, que dificuldade que ela tem? Cognitiva, potencial, está evoluindo. Como vencer? Propor atividades para essas habilidades. Motora, dificuldade na coordenação motora fina, tem vontade de melhorar, o que fazer, ok? E isso tudo estava lá. No comecinho, olha só, interpessoal, ela é uma menina sensível, lembra que eu falei para vocês? Mas aceita acolhimento e lida bem se estiver em grupos positivos. Comunicação, dificuldade fonoarticulatória, como trabalhar com ela. Então, assim, acho que você coloca um resuminho. E agora vem os conteúdos. Thaís, se eu quiser não pôr essa parte aqui, porque de certa maneira isso aqui está descrito lá em cima e eu posso? Pode. Se você observar, são as mesmas coisas, só que aqui ele tem um método mais sintetizado, porque o professor vem direto aqui daí, né? Eu gosto de fazer esse detalhe, tá? Mas não vai interferir no teu resultado. Aí aqui, olha só, tem uma explicaçãozinha sempre. Por quê? Porque o professor precisa entender o que ele está fazendo e quem tiver, digamos assim, o professor ficou doente, não pôde ir por uma semana, vai entrar um professor substituto, tem que estar lá no armário do professor regente esse PEI. E a pedagoga chegar e falar assim, olha, tá aqui o planejamento, né, diário, aquele planejamento da professora X, e esse aqui é o PEI do fulano de tal. Aqui você pode se orientar sobre ele, tudo bem? Pronto, vai dar conta. Leia antes, né? Lógico, se organize. Então, ó, o currículo deve ser o mesmo da turma, de forma alguma deve ser diferente aos demais que recebe. Ele varia conforme a necessidade, abordagem, metodologia e adaptação. Então, o conteúdo é o mesmo. O que você altera é os manejos, as metodologias. Defina quais estratégias metodológicas querem ser aplicadas, planeje, né? E garanta a participação do aluno nas atividades. É isso que ele fala muito. Isso aqui é muito... É o que digo que é o núcleo do PEI, né? Respeitar o aluno e fazer ele participar. Bom, aí... defasagem escolar é sempre o mesmo. Só que aí você adapta, entendeu? Porque aquilo que eu mostrei lá no começo, ela é uma menina de 4º ano, mas com a cabeça de 2º. E aí a gente tinha que adaptar tudo. Por exemplo, essa que é o caso dessa garota. Ela tem síndrome, né? Então ela é sindrômica, ela tem limitação. Eu não coloquei tudo aqui, tá? Porque era muita coisa. Mas então o que a professora fez? A professora de linguagem, de língua portuguesa, me mandou os conteúdos do pertinente ao bimestre. Eu coloquei qual era o conteúdo que ela me mandou, como que ia ser desenvolvido, que era compreensão de texto, leitura oral e verbal, conhecimento de palavra, compreensão dos conteúdos, o que seria desenvolvido em cima disso, né? E aí aqui eu coloquei as estratégias. Como ela tinha que trabalhar interpretação de texto, encontro vocálico, encontro consonantal, BR, PR, enfim, aqui eu fui colocando, ó, cartões com imagens para associação, releitura explicativa com indagações diante do tema, instigando ela a falar. Mas olha só, a professora leu o texto aqui, sei lá, da casinha amarela. Mas, fulana, o que você entendeu ali? Você viu que a Mariazinha entrou com um vaso de flor na mão? Você lembra o vaso da flor? Que cor que era a flor? Era rosa. É verdade, era rosa. Então, você instiga ela oralmente, inicial. Pronto, tô trabalhando compreensão, gente. Né?
Apresentar lista de palavras separadas por categoria, para que compreenda o que significam. Aqui entra aqui, ó, ditongo, tritongo, hiato, que ela tinha que trabalhar. Então, faz os cartãozinhos. O que é o hiato, o que é o ditongo, o que é o tritongo. Faça um banco de palavras. Ela não vai lembrar, o que é hiato? Mas ela vai associando. Ela vai associando e vai aprendendo com o tempo. Ela vai ver isso o resto da vida dela. Associar a grafia da escrita com diferentes estilos, porque senão eles não, né? Caixa alta, cursiva, no caso dessa menina aqui, né? Associar palavras com som, fonema, desenvolver atividades fonéticas, destacar fonema da palavra, né? Para ela começar a compreender esse encontro consonantal. Gravar uma lista de palavras, mandar para a aluna, pode ser pelo WhatsApp, hoje todo mundo tem celular, né? Manda para a mãe, enfim, é uma estratégia também para ver a dicção correta, porque ela era muito difícil ela falar, por exemplo, arara, alala. Aí eu repetia, arara, e ela fazia um esforço danado. Olha que bonitinha. Arara. Ok, é isso que eu quero. Então, quando você faz esse treino e pede para ouvir, é bem legal. Enfim, tá? E aí vem todos os conteúdos, meninas. Ó, o que a professora me passou, não coloquei tudo também. O que é o objetivo, né? O que vai ser desenvolvido em cada tema e como que eu vou fazer isso, ó. Usar régua, ensinar como usar, associar o conteúdo à imagem com barbante, com palito, tudo muito construtivo. Preciso disso. Sensorial, nós somos sensoriais. Apresentar objetos que possa manipular, organizar, né? Então, assim, você vê o que teu paciente, né, enfim, precisa, e aqui que você vai colocar, é a cereja do bolo. Ó, história, qual é o conteúdo, o que vai ser desenvolvido e o que esperar, fazer uma linha do tempo, da vida dela, mostrar o mapa mundi para ela tentar entender o que era essa questão do continente americano, enfim, né? Fazer a localização no mapa, etc. Significa que ela vai aprender de momento? Gente, tudo tem seu tempo. Talvez nesse momento ela vai estar apenas sendo estimulada. Se você perguntar semana que vem para ela sobre o mapa mundi, talvez ela não lembre, mas ela se oportunizou a esse processo. Aquilo ficou guardadinho lá. E se você mostrar de novo, ela vai lembrar. De repente ela te surpreende e fala, ali é o Brasil, por exemplo. Entenderam? Aí, mesma coisa aqui, eu não fiz de todos, tá? Ciências, artes, todas as disciplinas, ó, educação física, tá? Eu não preenchi todos para não ficar muito extenso. E aí, no final, organização de atendimento, né? Descrever o que pretende desenvolver. Eu vou usar, no caso dela aqui, nenhum desses. Eu vou usar atividades curriculares adaptativas. E aqui também, ó, adequação de material escolar. Mesa, lápis triangular, folha em pauta, cola bastão, escrita em quadro de cores diferentes. Enfim, aqui eu coloco o que eu acho que para ela faz diferença. Sentar na primeira carteira, pode pôr também, sem problema nenhum, tá? Aí você coloca aqui o que precisa. E a organização de atendimento, como que ele vai funcionar? Descrever o plano de ação metodológico a ser aplicado com o aluno. Isso aqui também é contigo. E aqui é espaço para descrever, né? O que é isso aqui? Desenvolver habilidade. Então, assim, aqui você faz um resumo do resumo do resumo do que o que é necessário desenvolver com esse aluno. Ó, atividades motoras, finas, manuseio de diferentes materiais, no caso dela, né? Proporcionar ambiente que o aluno se sinta acolhido, possa, né, tenha o desejo de explorar novos conhecimentos, ampliar a aprendizagem, né? Inserir em atividades escolares coletivas, individuais, como ajudante, sentar em dupla para desenvolver autonomia, independência, comunicação corporal, flexibilidade cognitiva, nivelamento do controle emocional, proporcionar ao aluno possibilidade de engajamento com os pares. Isso é um modo geral do que a gente precisa proporcionar para o aluno, tá? E aqui fica também para o professor poder escrever. E a avaliação que eu falei para poder fechar, né? Ó, avaliação formativa considera o ritmo, potencialidade, barreira, para que ocorra o monitoramento e a construção do conhecimento. Bato muito nessa tecla com as escolas. Avalie meu paciente pelo potencial que ele tem, não pelas dificuldades.
O método avaliativo brasileiro é ruim, porque você coloca uma prova, mensura em nota e resume aquilo na criança. E ele não é só isso, ele é muito mais. Vocês precisam colocar métodos avaliativos muito melhores do que esse. Ah, mas tem um critério. Eu falei, pois é, mas no teu olhar você precisa pensar nisso. Se a criança tem dificuldade, você precisa adaptar isso o melhor possível para ele. Eu vou dar um exemplo para vocês. Acho que eu até contei essa história já. Eu acho que já estou sendo até repetitiva. Não lembro se foi para vocês ou para outro grupo, gente, porque é muita gente. Mas, assim, uma menina com descalculia jovem, colégio particular. Difícil pra caramba. Estava em aula remota, ok, você faz a prova aqui no computador, você pesquisa, você vai bem. Voltou para presencial, primeira prova de matemática, para quem tem descalculia, bomba. Ficou desesperada, nervosa, foi mal. Começou o atendimento comigo e tal, fui até a escola, sentei, entreguei toda a orientação do que como precisa trabalhar com uma jovem com descalculia, o que era direito dela e como que a instituição precisava agir com ela. Sentei com a psicóloga, com o professor lá regente, orientei, entreguei documento, bacana. Teve a prova. Gente, ela tirou quase a nota máxima. Tirou 9,3. Foi ótimo. Tirou com um sorriso, parecia um coringa. Por quê? Porque eu preparei a equipe. Então, ela fez em sala separada, ela teve um tempo maior, o professor deu toda uma segurança para ela, eles adaptaram a prova dela, que era o mesmo conteúdo do 9º ano, né, que ela está, porém com uma linguagem mais simples, mais direta. Gente, ela foi muito bem. Daí o professor falou assim, nossa, eu quase não precisei te ajudar, no sentido de compreender, porque ela tem dificuldade interpretativa. Ela chegou para mim e ela falou, nossa, Thaís, eu fiquei muito feliz. Falei, ó, tá vendo como não é muito? É só cada um fazer o seu pedacinho, colocar o seu pedacinho do quebra-cabeça que dá certo. Essa escola foi muito joia, gente, né? E aí, olha o efeito maravilhoso que a gente causou nessa garota. Agora ela faz a prova mais tranquila. Isso é muito bom. Bom, aí que você coloca aqui o que você quer que a escola faça no processo avaliativo, né? Ampliação da fonte para essa menina, uso de desenho, cores, adaptação do currículo para a prova, né? Supressão dos conteúdos, diminua os conteúdos, ela pode usar calculadora, né? Ou gravadora, enfim, eu coloco todos os métodos possíveis. Ok? Aqui eu coloquei de sugestão, observação, como que a gente avalia? Isso aqui que eu espero muito de uma avaliação, gente. Não é só prova com número. É portfólio, é foto, é gravação de áudio, de vídeo, ficha descritiva, relatório individual, fazer um diário, um caderno, sei lá, né? O que o professor preferir. Trabalhar de maneira individual e em grupo e observar como esse aluno se comporta nesse ambiente, como que ele maximiza esse conhecimento, né? Participar, ver a participação dele, ver ele fazer uma autoavaliação, né? Participar, isso é avaliação, ver como que ele se ambienta nesse espaço escolar, dar possibilidades e ver o retorno dele, isso é uma avaliação completa. Não somente prova com nota. Aí sim. Aí eu digo para vocês que a avaliação tá jóia, né? E aqui, gente, descrever sobre o desempenho do aluno é para o professor, né? Ele vai escrevendo ali o que ele acha importante, enfim. Tá? Vou tirar aqui um pouquinho para a gente conversar agora. E aí? Respirem. Fácil ou difícil? Conversem comigo. Ele é complexo, mas ele é essencial. Então, assim, é difícil, mas tudo que a gente quer ter resultado não é fácil. É difícil, mas é possível. É que eu falei, ele é difícil de montar. Vocês viram que ele é bem detalhado, né? Mas é que eu sou meio chata mesmo para os textos darem certo. Mas, gente, tem modelo menor, tá? Podem, não tem problema. Desde que o conteúdo seja assim como eu falei para vocês, né? Seja funcional. Fazer meia boca, posso ser sincera? Não façam. Oi, Lau.
No ensino fundamental, é bem possível ter essa parceria. Mas aí, quando a gente chega no ensino fundamental maior, do sexto ao nono ano, os professores são complicados. E no ensino médio, piorou. E eu tô, assim, porque eu trabalho no ensino médio, eu vejo que os professores, eles jamais fariam isso. Eles não fazem, né? Só que daí, posso te falar? Já deixa eu falar, tá, Lu? Sabe o que eu faço? Que nem é o caso dessa menina, né? Do nono ano já. Ah, porque ela me reclamou do professor de matemática. O professor que enchia o quadro de lição, pense, ela com descalculia, ele já fazia o exercício, já pagava o quadro. Ela falou assim: eu não dou conta, Thais, porque ela ainda conta no palito e no dedo. Você entendeu? E aí eu cheguei para a psicóloga e para o professor regente aqui, né? Falei, ó, a aula do professor está sendo assim, não me ajuda em nada. Eu sei que o professor tem o jeito dele de trabalhar, é assim o meu jeito, né? Principalmente esses assim de ensino médio, fundamental 2, porém, ela tem direitos. Falei para eles, falei assim, e vocês sabem disso? Sim, Thaís, a gente sabe. Falei, então, eu preciso que vocês conversem com esse professor, porque a metodologia dele está muito complicada. Isso não me ajuda em nada. Daí eles, não, a gente vai conversar com ele e tal. E eu tô de olho, assim, porque daí eu converso com ela, né? E aí, fulana, como é que tá o professor lá? Como é que tá indo? Então, assim, eu converso com quem no caso, orientador, o supervisor, né, pedagogo, enfim, tem que conversar com esse professor. Olha, eu preciso que você pegue mais leve, essa aluna trabalha dessa maneira. Sempre fiz isso, sabe, Lau? Então, assim, eu sempre sento com a pedagoga e falo, ó, professor tal, está agindo assim, não ajuda o nosso aluno, gente. Se não ajudar ele, não ajuda vocês enquanto escola também. E todo mundo está indo pelo mesmo objetivo. Então, geralmente, eu converso com elas. Tem professor que cede um pouco mais, tem professor que não. Mas eu estou constantemente no enfrentamento com isso, sabe? Mas não desistam. Tá bom? Lu, fala, amor. Então, Thais, eu acho que é isso mesmo. Eu sou coordenadora de uma escola pública aqui em BH e do ensino fundamental 2. Então, assim, na verdade, eu sou coordenadora geral da escola. E aí eu vejo a facilidade com o Fundamental 1, que é muito mais tranquilo, né? Porque as meninas são, como você falou, são pedagoga, e quando a gente chega com um especialista, é mais complicado. Mas, assim, uma coisa que eu gostei muito de tudo que você falou foi esse pertencimento seu com seus pacientes, né? Então, assim, a gente vê da forma como você fala, que é uma causa sua mesmo. Eu acho que isso é que faz a diferença, quando a gente, né, coloca isso na escola e vai atrás e dá caminhos, né? Porque também não adianta fazer um relatório que não é funcional, porque isso não vai fazer efeito. Mas, assim, coloca a escola também como parceiro, porque eu percebo muito com as falas dos professores que, na verdade, eles não têm preparação, né? Então, assim, chega no sétimo ano, o menino não sabe, não é alfabetizado ainda, então, realmente, é uma frustração também para o professor. Então, assim, eu vejo que a gente precisa ter ali uma parceria mesmo, né? A terapia com a escola, a coordenação com os professores, para poder ajudar essa criança, né? Que também, como você disse, ela tem direito e a gente sempre aprende com eles, né? Esse ano, na pandemia, tinha alguns estudantes meus que têm deficiência intelectual e autista. Eu estou na coordenação, não estou em sala, mas aí eu resolvi fazer uma turma online para alfabetizar, porque tinham 5 crianças que não eram alfabetizadas. E uma estava no nono ano, já vai sair da escola. Então, assim, hoje foi maravilhoso, mas, assim, fui super criticada, porque a moça do AE ficou assim, não, mas você está fazendo uma sala só para eles e tal. Mas, assim, eu precisava enxergar essas diferenças, porque essas diferenças não foram enxergadas, né, até o nono ano. Então, assim, não é fácil essa bandeira da inclusão. O Eu acho que é um sistema caminho trava longo, tanto, né? né? E esse pertencer seu aí, eu acho que é isso que faz a diferença. Parabéns, viu? Oh, obrigada. Eu sou uma viciada aí no meu trabalho, nas minhas crianças, os pais que falam, você briga mesmo, né? Eu falo, só quando precisa. Ai, que bom. Thaís, você quer falar, amore? Tá sem microfone, mulher.
Não te ouço. Oi, amiga. Agora Eu ouço. acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que ter uma postura, tem que orientar e tem que brigar se precisar. Eu tô acompanhando uma criança que realmente não tem nenhum material adaptado. A escola, assim, sei lá, como que eles chegaram até aqui, mas enfim. A gente Mas, pergunta isso. mas pelo menos eu sinto que, tipo assim, não sei fazer, mas também não vou me opor se alguém fizer. Então eu falei, ó, a gente precisa mudar isso, para a melhor, né, condição dele, a vivência dele aqui dentro, e dá certo. Eu acho que assim, é bem cansativo, né? É uma briga que a gente tem que ter, né? É igual a orientação parental, todo mundo fala, nossa, mas eu acho que é o fim. Você vai observar na casa como que a criança tá. Eu vou. Eu vou porque senão, assim, todo trabalho que eu tô ali ralando com o cara de segunda a sexta, sábado e domingo eles me colocam tudo a perder, né? Entendi. Então, a gente tem que. É uma formiguinha, é um trabalho de formiguinha, A mas a gente gente não tem que ir pra para, cima. né? A gente não E eu para de acho que criar ainda família existe de nenhum muita momento. resistência, né, tá? E agora, gente, assim, olha, eu acho que a fala que me mata, que eu tenho vontade de sair correndo, quando a pessoa fala assim, mas eu não sei fazer. Ô, amigo, se no século XXI você não sabe, não procurou aprender, você tá no Tá lugar no errado. vinagre. Eu nem falo, gente, vamos junto, pergunta, pesquisa, fala, me ajude, né? Muitas vezes eu falo para as meninas assim, né? As docentes, eu falo, meninas, me procurem, eu ajudo vocês. Nunca neguei isso para ninguém, a gente sabe, me conhece, a gente está para isso, né? Ai, porque vai vir a psicopedagogo, a neuropsicopedagoga aqui na escola. Gente, relaxem, não estou para avaliar ninguém. Não é vocês o meu foco é a criança. Eu vou só te orientar que isso não pega tão legal, isso seria bacana. Então, geralmente, eu vou lá nas escolas e falo, gente, eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui para ajudar vocês, porque meu trabalho também vai caminhar melhor lá no consultório. E aí é super bacana, elas perguntam, né, interagem, eu falo, mas depois eu falo, me procurem, me chamem no WhatsApp, vocês têm essa liberdade. A maioria não procura. Daí quando você chega lá, eu não sabia, né? Então, assim, é difícil. E, assim, os documentos que a gente entrega, gente, são esquecidos às vezes, sabe? A gente tem que lembrar. Então, a gente fala assim, e aí, como é que tá? De vez em quando tem que dar um oizinho lá na escola. Como é que está? Como é que tá fulano? Precisa de alguma ajuda? Estamos fechando aí o semestre, etc e tal, né? Esse PEI, vocês viram ali que ele é bem trabalhoso, ele é bem detalhado, né? Então demora. Eu geralmente, quando eu faço, eu demoro várias semanas para fazer, porque a gente não tem só isso, né? Então eu monto, eu já falo para as meninas, ó, me mandem antes para eu ter tempo para fazer, porque demora. Daí eu entrego bem completinho para vocês, quando eu faço sozinha, né? E aí, quando está pronto, eu vou lá, faço uma reunião com a equipe, explico e entrego. Entrego uma para a mãe também, para ela poder acompanhar. Quando a escola faz, que é o caso das escolas públicas aqui, pelo menos, eu falo do PEI, elas falam, não, tá, estamos montando, quero tua ajuda, elas mandam um documento para mim, eu compartilho lá o meu conhecimento, o que eu desejo, e elas terminam de organizar. Então, tudo é parceria, gente. Né? Então, assim, esse é um modelo que eu gosto de usar, que eu uso, porque eu acho que é bem completo. Mas, enfim, né? O principal é o que vocês vão escrever. Como é que eu vou saber? Vai, você sabe como lidar com isso. Vocês são, a maioria já veio de escola. Se você não sabe, procura, pesquisa. Gente, tô com um PEI para fazer aqui, ele é DI e o conteúdo é tal, 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 e eu não sei como fazer, me ajudem. Thaís, me ajuda, entendeu? Não tem problema nenhum. A gente tá aqui para isso. O grupo lá, gente, não é só para os momentos de aula também, viu? O momento que você está sempre perguntando, que eles me estavam perguntando de teste hoje. Estou com uma situação X, me ajuda, e não é só. Às vezes eu não consigo responder durante o dia por causa dos meus atendimentos, mas sempre tem alguém ali que tem um tempinho, às vezes pode responder. A gente está ali para aprender, tá? Então, se sinta. O grupo Conexão é para isso, para a gente compartilhar aí todos os momentos. Certo, garotas? Mais dúvidas, mais compartilhamentos. Estão tão quietinhas. Tudo ok? De verdade, verdadeira? O que vocês querem o próximo tema? Abra os microfones aí. Vou fazer a última em dezembro.
Thaís, Oi. você vai disponibilizar esses modelos para a gente? Ô, filha, obrigada, amei. Sim, eu coloquei lá já. Eu coloquei algumas coisas no Drive lá e agora falta só, acho que pôr a apresentação e acho que esse. Acho que esse eu já pus, esse hoje aí. Depois olha no Drive lá do grupo, eu acho que eu já coloquei. Senão eu já vejo no que a gente terminar aqui, tá? Fica sossegada. Daí dúvidas vão me perguntando, tá bom? Então, a gente tá falando com as meninas aqui no começo da aula, que tava a Thaís e a Emiliane. Eu vou fazer uma aula só em dezembro, né? Porque depois, gente, não adianta, o pessoal tá em festas, né, povo? E descanso e tudo mais. Aí, que dia que eu falei mesmo, Thaís? Ai, meu Deus, não lembro. Dia 17, eu acho. Acho que era 17. 17 de dezembro, povo, numa sexta-feira. Uma sexta-feira brava, pense. Último dia de trabalho. Vocês querem outro dia? 13? Acho que dá, deixa eu ver. Deixa eu pensar, gente. Eu tô com o final de semana atolado de aniversário, eventos e tudo mais, gente. Jesus, deixa eu pensar. Peraí. Pensa aí, tá? Pensa aí. 13 não é uma data muito legal. Deixa eu ver. 14? Não, a gente tem aula. 15? Quarta-feira? O que vocês querem? Quarta, não. Quarta, não? 17, Com então? aula. Deixa 17? Tá. Quarta eu acho que eu não tenho mais. Peraí que eu não tô vendo escrito aqui. 15 eu posso. Eu vou dar terça, ótimo. A Zélia que mandou lá que ela não pode, né? Que ela tem aula. Ai, gente, eu queria tanto que todo mundo participasse, mas é tão difícil, né? A gente tem a vida tão atarefada. Quinta e sexta, não? Segunda, então, gente. Segunda? Eu nunca fiz segunda, acho que fiz uma vez segunda. Deixa eu ver meu calendário daqui, que eu não tô conseguindo ver as mensagens. Eu dou um jeito, dia 12 eu não vou ter nada. Depois eu monto no dia 12. Pode ser segunda, então, povo? Dia 13? Segunda eu posso. Pode, acho bom. Tá bom. Então vamos deixar segunda, dia 13. O tema, alguém me falou que queria sobre intervenção com dislexia, né? Vocês querem esse tema? Intervenções para quem tem dislexia? Ou primeiro falar sobre a dislexia? Eu não sei o conhecimento de vocês. Dislexia e intervenção, mas eu vou direto para a intervenção. Vocês... Todo mundo conhece? Tem DI também. A dislexia faz tempo que estão me pedindo, né? Vai ter curso ano que vem, tá? Vou avisar vocês. Curso show. Então tá, vou pôr aqui intervenção. Eu tenho que me organizar, pô. Em dislexia. Tá? Não vou ficar bordando sobre avaliação. Vou entrar direto no tema. Aí depois vocês veem ano que vem aí se precisa fazer um de intervenção, de processo avaliativo. Ou me escrevam no grupo lá. Beleza? Quem vai tirar foto para mim, gente? Que eu nunca acerto meu negócio aqui. Vou abrir a câmera. Tô parecendo... Gente, eu trabalhei o dia inteiro, tô parecendo uma doida, mas tudo bem. Abrir a câmera é bom, gente. Gente, abrir a câmera para tirar foto, colocar vocês no Insta, pelo amor. Você trabalha... Gente, isso é marketing digital, acreditem em mim. Depois que eu comecei a me envolver nisso, eu tinha, sei lá, 300 seguidores, quase 900 agora. Olha que rica! Não é? Digo para vocês, tirem foto. Ô, Thaís, Oi. eu até falei com você que no assunto de dislexia eu posso ajudar um pouquinho também. Depois a gente conversa no privado, então. Tá, joia. Eu lembro que você falou, quero sim. Quem vai tirar para mim a foto? Eu posso tirar. Pode? Então tira. Você não tá aparecendo para mim, não? Eu? Tô aqui. Sim? Não? Sabe quando você fica na foto de casamento e você não sabe se o rapaz tirou a foto? O meu não aparece todo mundo, senão eu tirava. O meu não tá aparecendo você, não, só tem um T. Oxi, mas como não? Pera aí que eu vou te sair e vou entrar de novo. Eu não sei, talvez para os meninos tá aparecendo. Ó.
Fefe, tira uma foto aí, Fernanda. Para mim não aparece todo mundo também, não. Tá aparecendo na Thaís, Manu. Deixa eu tentar aqui. Tem um participante que para mim não aparece. Ah, para mim também, Fernanda. Tem um só. Para mim falta uma pessoa. Deixa eu virar aqui, ver se aparece essa Deixa eu pessoa. ver se eu consegui aqui. Deixa eu ver que eu ando meio manca nesse negócio. Ah, consegui! Só que vocês não estavam Conseguiu sorrindo. todo mundo? Pera, gente, que agora eu consegui um negócio aqui. Pronto. Descobri o negócio aqui qual que é. Todo mundo sorrindo. Já. A gente parece aquelas crianças, né? Quando descobre alguma coisa. É que eu salvo aqui no meu pente e faço um negocinho bem bonito para vocês, tá bom? Gatíssimas! Muito obrigada mais uma vez por essa noite top. Desculpa aí se alguma coisa não ficou bem explicada. Me chamem, qualquer coisa, tá? Ficou demais, minha filha. Já vou fazer o meu nesse modelo aí agora, você não tá entendendo? Ai, que bom! Fernanda, acho que eu tinha te mandado também, não tinha? Acho que não, tá? Não lembro. Mas assim, Mas acho que pra Fernanda, acho que eu tinha. Eu não lembro, agora foi para você, Fer, que eu mandei. Ah, para você, Ginéia, para alguma aluna minha. Mas eu adorei esse modelo aí e agora eu já tô usando esse aí, minha filha, a partir de amanhã. Ai, que bom. Eu vou deixar lá já, tá? Depois vocês apagam a partezinha vermelha, põe do jeitinho de vocês, é só para dar um norte. Meus amores, um bom descanso, uma boa Beijo, semana. meninas. Deus. Obrigada, sua linda. Um beijo. Beijo. Saudades, Thaíses. Ai, eu também, Ginéia. Tô saudade de conversar contigo. Eu quero já falar para vocês que no ano que vem eu quero uma live com as duas, cachorro. Vai ser vamos essa live. Eu quero gravar o negócio aqui, eu tô gravando o nosso aqui. Deixa eu parar de gravar, pelo menos.